Depois da sequência negativa dentro de casa, o Grêmio entrará em campo neste sábado contra o Vitória com a obrigação de vencer. O retrospecto positivo como visitante pode favorecer o time de Renato. No seu vídeo. Esquema com 3 zagueiros foi o que fez o Grêmio reagir no Brasileirão e o que colocou o time de Renato entre os primeiros na tabela. Porém, diante do Atlético Mineiro na Arena, o tricolor perdeu por 1-0. Já contra o Santos, novamente diante da torcida, conseguiu apenas o empate. Seria a hora de testar uma nova formação? Nós temos esse esquema, o esquema tem dado certo. O Grêmio é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa se mudar o esquema. O Grêmio perdeu as 2, 3, 4 partidas seguidas, vou mudar de novo o esquema? Não, o que está certo não se muda. O esquema vai ser mantido, sem problema algum. Sem parar para pensar em termos de mudança. Só que o Grêmio, que tem como ponto forte a pegada e a atenção, vacilou nos jogos em casa. Em contrapartida, quando atua fora, o retrospecto tem sido favorável. Foram 4 vitórias nos últimos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã o time de Renato terá a chance de conquistar mais um resultado positivo. O jogo é em Salvador contra o Vitória. Para o duelo, o técnico terá à disposição o volante Ramiro, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Além dele, tem como opção o meia Elano, que deixou o banco de reservas para marcar o único gol gremista diante do Santos na última rodada. Mas, para que eles joguem, alguém terá que deixar a equipe. Se a escalação ainda não está definida, o campeão brasileiro também não. Para Renato, somente daqui 5 rodadas poderá se conhecer o futuro campeão. Vamos esperar mais 5, 6 rodadas e aí a gente vai ver realmente quem vai brigar pelo título, quem vai brigar por uma Libertadores, entendeu? Até então a gente tem que continuar trabalhando para continuar buscando o máximo de pontos para ver aonde o Grêmio pode chegar no Campeonato Brasileiro. Além do Vitória, na sequência o tricolor terá pela frente o São Paulo e o Atlético Paranaense. E, para seguir em busca do título, apenas a vitória interessa nos próximos jogos. É a hora do tudo ou nada para o time de Renato, que ainda está vivo na luta pela taça. Bom, o Grêmio ainda está no G4, é terceiro colocado, a mesma pontuação do Atlético Paranaense, né, depois da vitória de ontem contra o Flamengo. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, e até para o pessoal de casa já participar com a Roberta, o 3-5-2 tem que ser repensado ou vocês manteriam o esquema? Eu fiquei com a impressão, né, ouvindo as notícias da manhã, que o Renato vai mesmo. Isso aí não é informação, tá, Baltas? Não pula da cadeira. Eu fiquei com a impressão de que ele vai fazer isso mesmo. Ele vai botar o Zé Roberto e o Elano no banco de reservas. Tá, com os 3 volantes. 3 zagueiros, mas 3 volantes. Os de origem aqui. Souza, Riveiros e É possível, tá? É possível e seria de se entender. Eu acho que tem que se admitir a mudança de esquema com a volta do Elano. Mas eu acho que o Renato não vai fazer isso agora. Acho que ele continua no 3-5-2. E eu acho que a ideia que o Ribeiro tem pode se confirmar. De ele tirar o Zé Roberto. Ele tentar, pelo menos, perceber se a culpa é do Zé Roberto. Colocando aqueles 3 anteriores, o Souza, o Ramiro e o Riveiros, para saber se retoma aquela condição do começo do 3-5-2, quando tudo dava certo. Mas ao mesmo tempo o Grêmio tem um problema, porque o Grêmio tem uma sequência difícil agora, né? Tem o Vitória sábado fora de casa, o Corinthians pela Copa do Brasil fora de casa e o São Paulo embalado fora de casa. Difícil entre aspas, mas é difícil no fora de casa que esse esquema deu certo. Mas são 3 jogos decisivos. Vitória, São Paulo e pela Copa do Brasil, que pode matar o jogo aqui para decisão. Então, por isso que eu digo, só para completar, por isso que eu digo que é difícil testar um esquema, ver se esse esquema vai dar certo e tentar mudar num jogo assim. Não é, por exemplo, num jogo em casa, que de repente pode dar para testar. É complicado, mas sequência de 3 jogos fora de casa é difíceis. Parabéns, Cadu. Que cara chato, deixa o cara falar, mas que saco, cara. Ribeiro, nós deixamos tu continuar no programa e tu não tá te comportando. Mas o que eu fiz? Deixamos continuar. Isso O que eu fiz agora? Isso é um impropério no primeiro bloco. Já tem um projeto de lei rolando que vai tornar crime tu dizer que o D'Alessandro é mau jogador. Isso vai virar lei em seguida. Então, cuidado. Vereador Fabiano, alguma coisa baldaço, assim, o vereador. Roberta Gabardo, o que o pessoal acha? Que tem que trocar o esquema? Acham que, o Sandro Rafael da Silva sai Zé Roberto do Dorminhoco do time. O Luan Pereira 4-4-2, sai o Bressan e coloca o Elano. O Lucas Gutierrez, são 2 jogos fora de casa que temos que jogar no contra-ataque. Nesses jogos deve manter o 3-5-2, mas depois tem que mudar tirando um zagueiro e colocando ou o Elano ou o Max. Eu quero relembrar que sim, o Zé Roberto está mal, mas eu quero lembrar que o Riveiros, antes de ir para a seleção,
tinha feito 2 partidas ruins, voltou e foi mal. Eu quero lembrar que o Ramiro, os 2 últimos jogos do Ramiro, ele foi mal. Eu quero lembrar que antes do Zé Roberto voltar no jogo contra a Ponte Preta aqui, o time do Grêmio só ganhou porque o Betão entregou uma bola para o Kleber fazer o gol. Não tinha Zé Roberto naquele jogo. Esse esquema começou a ser, não digo batido, mas conhecido pelos adversários há algum tempo. Isso independe do Zé Roberto. Esse jogo com a Ponte Preta, para mim, foi emblemático. Porque o que o Grêmio tinha de melhor nos primeiros jogos dos 3-5-2 era uma jogada pelo lado direito com Ramiro, Kleber combinando com Pará. Nesse jogo contra a Ponte Preta, tinha um lateral esquerdo, que eu não lembro o nome da Ponte Preta, William alguma coisa. Não me lembro. Que é um lateral que chega muito na frente. Ele não passou do meio campo. O Jorginho, técnico da Ponte Preta, colocou ele só para marcar o Pará, porque ele sabia que o Pará era uma jogada principal do Grêmio. Aliás, o Parazinho é dúvida, né? O Parazinho está com problema de tornozelo. O 3-5-2, ele ficou conhecido. E o Renato tem que encontrar alternativas a ele. Mais do que isso, eu acho que, pelo menos, para mim, tá? O que faz também esse esquema ele ser repensado é o fato de que o principal, a referência técnica do Grêmio não se adaptou. Eu falo do Zé Roberto. Eu não consigo admitir que o Zé Roberto seja banco do time do Grêmio. Mas tu não pode pensar o Ainda time... mais com o retorno do Elano, que também é um belíssimo jogador. Que não se pense em torno do umbigo do Zé Roberto, né? Não é isso, em função do Zé Roberto. É que se o Zé Roberto... O Elano é uma boa argumentação. Voltar o Elano... Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Elano e Zé Roberto tem que ser banco porque o esquema funciona com 3 volantes que não são esses jogadores. Vem cá, vamos pensar, vamos sentar, organizar só um pouquinho. O Elano e o Zé Roberto tem que jogar.